Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Nós temos estado a pregar sobre uma igreja que serve em fidelidade. E nas últimas semanas temos falado muito sobre ofertar. Porque ofertar, de facto, é uma forma de nós adorarmos ao Senhor. Hoje vamos ver várias igrejas que se juntam para apoiar uma igreja que está em dificuldades, que na prática é aquilo que nós vamos fazer posteriormente, depois da pregação. Também nos juntaremos a outras igrejas que levantarão uma oferta para socorrer igrejas que passam por privações. Mas gostava que nós meditássemos sobre alguns princípios que nós encontramos nas Escrituras sobre a oferta. Gostava de perguntar aos irmãos: será que é verdade que Deus abençoa com abundância aqueles que dão ofertas? Deus prospera os homens e as mulheres que trazem ofertas como um ato de adoração? Será que Deus abençoa mais os que são generosos do que os que não são? Ou será que Deus abençoa todos por igual? Porque Deus não se preocupa com o nosso dinheiro, mas antes com o nosso coração. De que forma é que Deus definiu nas Escrituras que devem ser as nossas ofertas? Vamos ver o que aconteceu nesta oferta de amor que foi levantada para a igreja na Judeia. O contexto foi profetizado por Ágabo em Atos 11, em que ele prediz que haveria uma crise em todo o mundo e que na Judeia eles passariam por dificuldades agonizantes. De facto, aconteceu uma seca no tempo do imperador Cláudio e que levou a privações muito grandes. E quando estamos a falar de privações, estamos a falar ao ponto de passarem fome. E Paulo, então, conhecendo a situação da Judeia, ele que estava em Corinto, fala à igreja sobre levantarem uma oferta. A reação da igreja de Corinto, ou da Acaia, que é o mesmo, foi extraordinária. Eles disseram logo que sim e com prontidão disseram que levantariam uma oferta para ajudar os seus irmãos judeus, eles que eram gentios. E a decisão de levantar a oferta criou um entusiasmo na igreja que se transformou numa alegria. Foi então este entusiasmo que Paulo levou para os macedónios. Paulo, entretanto, antes da oferta ser levantada, Paulo sai de Corinto e vai para a Macedónia, e quando chega à Macedónia, ele continua a angariar fundos nas igrejas da Macedónia. Quais são? Filipos, Tessalónica e Bereia. Então, junto destas igrejas, ele continua a fazer um apelo para se levantar uma quantia financeira para socorrer os irmãos que estavam na Judeia. E para os entusiasmar, Paulo conta sobre a reação que os coríntios tiveram quando lhes foi pedido que levantassem esta oferta. Então, antes de nós irmos ao capítulo 9, vai ser a mensagem, a passagem-chave, eu quero que os irmãos voltem a página e vejam o capítulo 8. Creio que também poderá ser projetado.
Então Paulo está agora a escrever aos Coríntios e vai contar o que aconteceu a quando do convite que ele fez aos macedónios. E Paulo diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedónia. Então, a oferta para o apóstolo Paulo era uma graça concedida àqueles que davam. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. É curioso este relato, porque os macedónios não estavam a viver um tempo de maravilhas. O que diz aqui o texto, no versículo 2, é que eles passavam por tempos de tribulação. E mais, eles não eram pessoas ricas, porque o texto nos diz que eles eram extremamente pobres. Profunda pobreza, que também se encontra no versículo 2. Então, eles eram profundamente pobres, estavam a passar por uma tribulação grande, as coisas não lhes corriam de feição, e mesmo assim, ouvindo o convite do apóstolo, eles sentiram-se agraciados em poder repartir o pouco que tinham com os irmãos da Judeia. William Barclay, ele diz que há 4 formas de nós contribuirmos. Diz: podemos contribuir por obrigação, podemos contribuir para nos agradarmos a nós mesmos, podemos contribuir para alimentar o nosso orgulho, aquele irmão é generoso, e podemos contribuir compungidos pelo amor. Eu creio que esta oferta daqueles irmãos na Macedónia foi uma oferta de amor. Eles compreenderam a necessidade, eles compreenderam a vontade de Deus, eles com certeza que tinham confiança na fidelidade do Senhor e decidiram se associar à oferta. Veja o versículo 3. O versículo 3 diz que ofertaram na medida das suas posses e até além disso. O que é que isto significa? Significa que eles deram uma oferta sacrificial. Não é aquela oferta, olha, deixa cá ver os pretos que eu tenho, deixa cá ver. Ok. Esta oferta dos pretos, não é aquela coisa, olha, deixa cá ver o que é que eu tenho. Está bom. É a ideia cultural que nós temos da esmolinha. Olha, deixa-me dar uma esmolinha. E sinto muito bem, muito confortável porque dei a esmolinha. Esta gente não dava a esmolinha. Esta gente dava aquilo que lhes era precioso, aquilo que lhes fazia falta, aquilo que era parte do essencial. Por isso, eles deram na medida das suas possibilidades, e houve quem desse acima das suas possibilidades. O desejo de ofertar era tão grande e a confiança em Deus era tão enorme, tão gigante, que eles sabiam que não lhes iam faltar absolutamente nada. Então ofertaram. E este testemunho, que foi motivado também pelo apelo de Paulo e o testemunho dos Coríntios, Paulo estava agora a contar aos Coríntios. É tipo o efeito boomerang, não é? Ele mandou, foi e voltou. Partiu o entusiasmo de Corinto, inspirou os macedónios e agora, com a inspiração dos macedónios, ele estava a exortar os coríntios. Sabem porquê? Porque um ano depois daquele entusiasmo de levantar a oferta não tinha sido levantada ainda. Então, eles
eles tiveram um entusiasmo muito grande. Ah, sim, aleluia, vamos levantar uma oferta, glória a Deus. Imagines lá com os braços levantados, glória a Deus, o Senhor seja exaltado. Mas depois não contribuíram. Ok? E então Paulo está a dizer, olha, eu falei o que aconteceu aqui e criou um impacto tal que estes irmãos deram além daquilo que tinham. Então Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 9, e vai-lhes dizer o seguinte: ora, quanto à assistência a favor dos santos, capítulo 9, versículo 1, é desnecessário escrever-vos, porque bem conheço a vossa presteza, da qual me glorio junto dos macedónios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitíssimos. Paulo diz então à igreja de Corinto que conhece a boa vontade deles em ajudar, que contou o testemunho na Macedónia, que o testemunho foi inspirador, mas também continua dizendo, contudo, diz Paulo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como vem dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedónios forem comigo e vos encontrem despercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então o que Paulo está a dizer assim, olha, é possível que eu vá a Corinto e leve alguns macedónios comigo. Eu contei-lhes o vosso entusiasmo. Agora imaginem, se eu chego a Corinto com os macedónios e não há oferta nenhuma. Isto é uma vergonha para nós e para vocês. Paulo passava por mentiroso e a igreja passava por infiel. Então o que é que ele fez? Mandou uma comissão, eu acho que ele era batista, mandou uma comissão, e a comissão foi primeiro para preparar as coisas para quando ele chegasse a oferta estivesse levantada e não fosse surpreendido com aquela inércia espiritual. Ok? É muito interessante isto, porque ofertar não se limita a nós termos boas intenções. Ofertar é um compromisso de fidelidade. Quantas pessoas um dia já disseram ao Senhor, Senhor, depois de uma pregação, depois de um culto, Senhor, eu conheço que Tu és fiel. A partir de hoje, eu vou entregar as minhas ofertas. Eu vou devolver o meu dízimo. É o meu compromisso contigo. Quantas pessoas já fizeram esta oração e no mês seguinte se esqueceram disto? Talvez muitas. O que é que terá acontecido? Deus fechou os olhos? Deus fez ouvidos mocos? Ou Deus lembra-se do compromisso feito e considera que a situação é a infidelidade? Será que Deus se esquece dos nossos compromissos, dos nossos votos? O que estava a acontecer é que eles tinham um entusiasmo em levantar, mas não tinham levantado nada ainda. Mas se não houver compromisso, o trabalho de Deus não se faz. Imaginemos o seguinte, irmãos, que todos os irmãos aqui, incluindo eu, tínhamos uma grande intenção, um grande entusiasmo de contribuir para a obra do Senhor. Okay? Imaginemos. E o que é que acontecia? O nosso entusiasmo, e nós todos achávamos que ofertar para a igreja, para o Senhor, era maravilhoso. Mas depois nunca o fazíamos. O que é que iria acontecer? Não teríamos pastor, com certeza. Não teríamos templo, com certeza. Não poderíamos estar aqui, não poderíamos sustentar ou ajudar a sustentar missionários, não teríamos condições algumas de fazer o nosso ministério.
Imagina, chegávamos à EDP e dizíamos: olha, eu tenho a intenção de pagar a conta da eletricidade. E na eletricidade dizia: então pago. Não está a compreender. Eu tenho uma intenção muito grande, muito forte. Olha, vem aqui do meu coração para pagar a eletricidade. E o homem com certeza dizia: então pague. Não está a perceber. Eu estou cheio de intenção. Então fico com a sua intenção que nós ficamos com a nossa eletricidade. É isto que ia acontecer, certo? Por isso, as intenções valem o que valem. O povo até diz que o inferno está cheio de boas intenções. E ofertar é um compromisso. Mas é um compromisso que se faz com alegria, e vamos ver isso. Para a glória do Senhor. Para um compromisso de fidelidade. Vejam lá, versículo 6. E isto afirmo. Paulo está aqui a falar de uma oferta extraordinária. Paulo não está a falar de uma oferta regular. Como vimos, esta oferta era para as igrejas da Judeia. Há quem pegue nesta passagem e diga assim: então, mas devemos contribuir com o que tivermos proposto no nosso coração. Pronto, não é obrigatório contribuir regularmente. Não é isso que está nas Escrituras. Põe lá o capítulo 16 de 1 aos Coríntios, antes de nós avançarmos. Paulo tinha já dito à igreja em Corinto o seguinte: olha, quanto à coleta para os santos, fazei também vós, como ordenei às igrejas da Galácia. Na perspectiva do apóstolo não era opcional, era uma ordem, porque ele ordenou às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, o domingo, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. Vou repetir: conforme a sua prosperidade. E vai juntando para que não se façam coletas quando eu for. O que ele está a dizer é o seguinte: olha, façam como na Galácia estão a fazer. No primeiro dia da semana vocês vão recolher a oferta segundo a proporcionalidade. Segundo a proporcionalidade, está aqui a falar de quê? Qual é a oferta que é segundo a proporcionalidade? É o dízimo, não há outra. A oferta segundo a proporcionalidade é o princípio básico do dízimo. Quem tem 10, dá 1. Quem tem 100, dá 10. E quem tem 1000, dá 100. É o princípio da proporcionalidade. E vai juntando para que não se façam coletas quando eu for. Quer dizer, para que não haja necessidade de haver uma oferta extraordinária. Paulo estava a falar para o uso normal da igreja em Corinto. Isto é uma oferta extraordinária. Ok? Então ele diz, versículo 6: e isto afirmo: aquele que semeia pouco, também ceifará, também pouco. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. E cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, a oferta segundo o que está proposto no seu coração é a oferta extraordinária, não é a oferta regular para a igreja. Mas o que é extraordinário nesta passagem é que Paulo usa um princípio agrícola que faz todo o sentido. Olha, se eu semeio 1000 hectares, eu vou colher mais do que quem semeia apenas à partida, certo? É um princípio lógico. Mas o que é extraordinário nesta passagem é que ele usa esse princípio agrícola para aplicá-lo às ofertas. Então o que é que nós percebemos aqui? Que Deus abençoa quem é fiel ao Senhor. Deus abençoa quem é generoso.
É o que Paulo está a dizer. Mas não é só Paulo. Por exemplo, Provérbios 11, 24 diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Isto é um princípio bíblico. Mas é dos princípios bíblicos que têm sido mais deturpados. Porque pega-se no princípio bíblico e muitas vezes prega-se suscitando a ganância da pessoa. Eu vou dar para receber. E esse já não é o princípio bíblico. Agora, quando nós damos, nós devemos dar então com alegria. Veja o versículo 7. Cada um contribua segundo o tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Sabem como é que a Bíblia para todos traduz este versículo? É espetacular. Diz assim: e cada um dê conforme julgar bem na sua consciência, e não chorem aquilo que dão. Isto é a Bíblia, irmãos, ok? Não chorem aquilo que dão, nem deem de má vontade, porque quem dá com alegria agrada a Deus. Então, quando é uma oferta para o Senhor, ela deve ser dada com o coração leve, deve ser dada com prazer. A oferta não é um castigo, a oferta é adoração. A oferta traz bênção, porque é um ato de adoração. Continuemos. Versículo 8. Deus pode, reparem a linguagem que Paulo vai usar. Eu acho que aqui ele não era batista, era mais pentecostal. Reparem lá. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Como está escrito, distribuiu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Por outras palavras, Deus pode recompensar-vos com abundância por todo o bem que fizerem. Pode dar-vos tudo o que vós necessitais. Ampla suficiência é uma suficiência não baseada nas minhas próprias das minhas próprias virtudes, nos meus próprios talentos ou nos meus próprios recursos, mas ampla suficiência é uma suficiência que vem diretamente do Senhor. Ele é a fonte da nossa suficiência. É interessante que a bênção de Deus não vem só no sentido de quem oferta. Vamos ver. Ele diz também, ou melhor, o que Paulo está a dizer não é assim: olha, vocês devem dar e Deus vai vos abençoar muito para vocês ficarem ricos e prósperos e gordinhos financeiramente. Não é nada disto. O que Paulo vai dizer é que Deus vai abençoar para eles continuarem a abençoar outros, para continuarem a ser generosos. Ora, repara, ele diz, versículo 8, na parte final, superabundeis em toda a boa obra. Paulo está a dizer, Deus pode abençoar-vos com abundância, não só para que tenham ampla suficiência, mas que possam continuar a ser generosos e fazer a boa obra. A boa obra significa aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que é bom. E o que é que nós estamos a falar? De uma oferta para a Judeia. Essa é a boa obra. A generosidade é a boa obra. A oferta especial para a igreja, para a Judeia, é a boa obra. A bênção de Deus vem quando o cristão se dispõe a ofertar com o coração no sítio certo, para a glória do Senhor e para a bênção daqueles que recebem. E falo com alegria. Estes são os princípios bíblicos. Deus abençoou, o exemplo, Deus abençoou os pobres generosamente e a justiça de Deus é eterna. Então, devemos nos perguntar o seguinte: tem Deus razões para me abençoar com abundância? O meu dinheiro tem sido um meio que eu tenho
O meu dinheiro tem sido um meio para eu mostrar a generosidade. As minhas ofertas mostram que eu sou generoso. O que dizem as minhas ofertas sobre o amor que eu tenho à Igreja de Cristo? Tem Deus razões para nos abençoar financeiramente? Imaginemos o seguinte, eu disse isto, acho que foi numa sexta-feira. Imagine, eu dou uma mesada ao meu filho. Ok? Basta rir, não é? Dou uma mesada ao meu filho e ele, no primeiro dia, rebenta o dinheiro todo. Tenho eu razões para lhe dar dinheiro? Ou usa o dinheiro para ele exclusivamente? Tenho eu razões para lhe dar mais dinheiro ou aumentar a mesada dele? Agora imagina que eu dava a mesada ao meu filho, o meu filho chegava ao pé de mim e dizia assim: olha pai, hoje o meu colega não tinha dinheiro para comer, eu paguei-lhe o almoço. Eu ia me sentir motivado a aumentar-lhe a mesada. Porquê? Porque ele foi generoso. Ele usou a mesada para a glória do Senhor. É o que Deus está aqui a dizer. Que Deus abençoa aqueles que têm um coração generoso. Versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia o pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Para quê? Para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então, Deus abençoa para que sejamos abençoados, para que sejamos abençoadores e para que outros possam dar graças a Deus pela nossa vida. Quando ofertamos ao Senhor, Deus está a convidar-nos para sermos seus cooperadores. Para sermos abençoadores como Ele é abençoador. Agora imagine, irmãos, o que estão a perder aqueles irmãos que não conhecem estes princípios bíblicos e que não são generosos com aquilo que o Senhor lhes tem dado para viver. Quantas bênçãos eles deixam de receber, quantas bênçãos deixam de repartir, quantas graças a Deus o Senhor fica sem receber porque há avareza de coração. Ofertar é muito bonito, irmãos. É uma maravilha. É lindo ofertar. Vejam o versículo 12. Porque o serviço desta assistência não só supre as necessidades dos santos, iria suprir as necessidades dos santos na Judeia, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova desta ministração, o que é que acontece? Glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Imaginem comigo, uma família na Judeia, chefe de família acorda de cedo e tem um peso no coração porque não tem o que dar de comer aos seus filhos. Uma mãe que olha para a despensa e não tem nada para oferecer aos seus filhos. E de repente, alguém bate à porta e é um irmão da igreja com alimento para dar àquela família. O que é que um pai e uma mãe fiel fariam naquela altura? Dariam graças a Deus, abraçariam aquele irmão e oravam por aqueles que tinham ofertado os alimentos. É isto que Paulo está a dizer. É isto. Eu dou muitas graças ao Senhor
para os irmãos que sustentaram os missionários da APEC que foram pregar a Massamá, à casa da Dina. Muitas vezes eu oro por eles, por todos aqueles que lá foram pregar o Evangelho. E ontem estava comigo a pensar, olha, eu tenho que orar por aqueles que ofertaram para que eles tivessem o sustento para irem lá pregar o Evangelho. Porque se não houvesse sustento para eles lá irem pregar o Evangelho, eu não tinha ouvido a mensagem da salvação. Quando nós ofertamos, nós somos cooperadores de Deus. E Deus abençoa-nos. Sabe o que aconteceu? Romanos 15, 25 e 26 diz, Paulo estava a escrever aos Romanos e diz o seguinte: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprovo a Macedónia e a Acaia levantar uma oferta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Esta oferta foi levantada também em Corinto. Para concluir, Deus, de facto, abençoa os generosos. Os generosos são colaboradores de Deus. Quando levantamos uma oferta na igreja, não temos de estar a pedir desculpa para levantarmos. Não temos de dizer, não se sintam constrangidos a dar a oferta. Nada disso. Devemos mostrar que nos sentimos privilegiados em fazer parte da obra do Senhor, em sermos colaboradores do Senhor. Por isso eu quero desafiá-lo hoje, perante a mensagem que ouvimos, a dar um passo de fé. Se é fiel, ofertante, continue, porque está a dar glórias a Deus e está a abençoar muita gente. Mas se não é fiel nas suas ofertas, então eu quero exortá-lo a ter confiança em Deus. A palavra de Deus diz-nos que Ele nos suprirá em ampla suficiência. Assuma hoje um compromisso de adoração com o Senhor. Decida dar as suas ofertas para a obra do Senhor. Mas não aquelas ofertas que cheiram a restos. Ao sentir peso em ofertar, não dê. Deus ama quem dá com alegria. Mas aprenda a dar ofertas de amor, ofertas sacrificiais. Esta passagem não fala sobre dízimo, mas o princípio é o mesmo. Decide entregar o seu dízimo de coração alegre, ciente que vai participar na obra do nosso Deus. Eu tenho a certeza absoluta que Deus o abençoará. Porque a certeza que eu tenho, encontro-a nas Escrituras. E nós hoje podemos ler isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos então cantar um cântico e ofertar para as igrejas em Portugal que têm necessidades. São convidados a fazer parte desta oferta.